Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O escritor desta série de lições é o pastor Ezequias Soares. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 10, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. Hoje, meus irmãos, nós estaremos olhando mais um aspecto do pentecostalismo, que é a questão da cura divina. Estaremos discutindo alguns pontos bastante importantes a respeito dessa questão da vida cristã. O textuário da lição está no Salmos 103, verso 3, e nos diz: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Já a verdade prática nos ensina: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos do 4 ao 6, e depois no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Acompanhem a leitura, por favor. Isaías 53. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Como objetivo geral da lição, nós temos esclarecer que a cura divina acontece hoje. Já como objetivos específicos, temos 3. Para o tópico 1, conceituar a cura divina na Bíblia. Já para o tópico 2, pontuar a cura divina como parte da salvação. E, finalmente, para o tópico 3, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim o desejarem, as notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo estarão disponíveis para download. O link para download estará aqui na descrição deste vídeo, logo abaixo. E se você está assistindo o vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download das notas de aula estará logo abaixo da janela do vídeo. Isto posto, vamos para o comentário. Introdução. Assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Os irmãos perceberão que durante toda a ministração desta lição, o comentarista se esforçou para deixar claro para todos nós que a cura divina continua ainda sendo para os nossos dias. Que a cura divina, assim como a manifestação dos dons espirituais, ainda continuam se manifestando no meio da igreja. Então, queridos, vocês perceberão que o comentarista enfatizará durante toda esta lição que a cura realmente ainda continua sendo válida para nós hoje. Inclusive, nesse primeiro parágrafo, ele diz, que como Jesus fez no passado, ele ainda continua, o Senhor Jesus Cristo continua desejando curar atualmente todos os enfermos e oprimidos. Ocorre que, meus queridos, que na Bíblia Sagrada nós vemos claramente que a cura fazia parte do tríplice ministério que o Senhor Jesus Cristo exercia aqui na Terra. Existe a questão do tríplice ministério, no que ele fazia o papel de profeta, de rei e de sacerdote.
Porém, esse outro ministério tríplice a qual eu estou me referindo é o ministério de pregar, de ensinar e de curar. Leamos o que está ali no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 4, versículo 23, vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quando nós lemos ali, principalmente no início do Evangelho segundo São Mateus, nós vemos, queridos irmãos, que realmente a cura divina estava diretamente relacionada ao ministério que o Senhor Jesus Cristo exerceu na terra. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Sendo assim, nós temos este ministério que o Senhor Jesus Cristo exerceu enquanto estava encarnado como um exemplo para nós hoje. Todos aqueles que desejam exercer o ministério, desejam pregar o Evangelho, se assemelhar ao que Cristo fez durante o seu ministério encarnado, nós precisamos, queridos, buscar justamente este poder para curar os enfermos. Ele fazia parte do ministério do Senhor e o Senhor Jesus Cristo deixou ali, como nós vemos em Marcos, no capítulo 16, quando o Senhor Jesus Cristo dá instrução aos seus discípulos, ele diz claramente: estes sinais seguirão aos que creem. Com isso, nós vemos que a manifestação da cura estará diretamente relacionada à nossa fé. Se nós cremos, nós veremos a manifestação do poder de Deus. Porém, se nós não cremos, estes sinais não acontecerão na nossa vida. E hoje, meus queridos, nós somos convidados a crer no poder de Deus. Não apenas a crer que ele existe, mas a buscá-lo, mas buscar que este poder se manifeste na vida de cada um de nós, seja recebendo a cura divina, ou seja, sendo instrumento de Deus para curar a vida de outras pessoas. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. Queridos, misericórdia e compaixão são duas características que marcaram o ministério do Senhor Jesus Cristo enquanto entre nós. Os evangelhos nos mostram isso claramente. Leamos o que está ali no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 14, versículo 14, e também na Almeida Revista e Corrigida. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então vejam, a Bíblia, principalmente nos Evangelhos, nos passa uma imagem de amor e de compaixão que o Senhor Jesus Cristo tinha por aquelas pessoas que o procuravam. Ele chegou a chamá-los de ovelhas que não têm pastor. Ele chegou a pedir que os seus discípulos clamassem ao Senhor, clamassem ao Pai para que enviassem obreiros para a seara. Por quê? Porque a seara já estava pronta para a colheita, porém os obreiros eram poucos. Queridos, o ministério do Senhor Jesus Cristo foi marcado pela compaixão e também pela misericórdia. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. E aqui, queridos, é muito importante nós ressaltarmos o que eu falei há pouco. O poder de Deus permanece inalterado. A Bíblia diz que o Senhor não muda. A Bíblia diz também que no Senhor não há mudança e nem sombra de variação. E quando nós encontramos este texto, significa que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo, sem um milímetro, sem um micro de mudança nem de alteração. Isso significa que o poder dele continua o mesmo. E o que mudou? Justamente nós. Porque, como eu mencionei, queridos, o poder de Deus ainda continua disponível, como podemos dizer, para todos nós. Mas, como eu mencionei em Marcos 16, os sinais só acontecerão na vida daqueles que crerem. Vamos ler esse texto de Marcos, no capítulo 16, versículos 17 e 18, na Almeida Revista e Corrigida. E estes sinais seguirão aos que creem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vejam, queridos, então, nesse texto de Marcos 16, o Senhor Jesus Cristo é muito claro quando ele diz: os sinais acompanharão aqueles que crerem. Seguirão, na realidade, na versão Almeida Revista Corrigida, diz: os sinais seguirão aos que crerem. Então, queridos, o poder de Deus permanece inalterado, permanece da mesma forma. Nós, então, é que precisamos desenvolver a nossa fé para que estes sinais e maravilhas aconteçam na nossa vida, conforme eu mencionei, tanto nós recebendo a vitória, como também nós sendo usados por Deus para abençoar a vida de outras pessoas, através da cura divina, através da expulsão dos demônios, enfim, através da manifestação do poder de Deus prometido aqui em Marcos, no capítulo 16, que nós acabamos de ler. O ponto central da lição nos diz: a cura divina é para hoje, conforme mencionamos há pouco. Chegamos então ao tópico de número 1, que nos diz: a cura divina na Bíblia. Aqui então, queridos, nós veremos um overview, uma visão geral pontuada pelo comentarista a respeito do que a Bíblia trata a respeito de cura divina. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Aqui então nós temos um resumo do que será tratado neste tópico. Subtópico 1. A saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E é interessante nós notarmos, meus irmãos, que nesse texto de Êxodo 15, que nós lemos aqui, que o comentarista separou e colocou aqui na lição, nesse texto de Êxodo 15, Deus está fazendo uma promessa de saúde, de que daria saúde aos israelitas se eles fossem obedientes aos mandamentos do Senhor. E o Senhor foi claro: não porei sobre vocês nenhuma das enfermidades que pus sobre os egípcios. Então, as 10 pragas que ocorreram no Egito foi justamente, como todos nós sabemos, foi justamente o trabalhar de Deus sobre todos os deuses do Egito. Então, aquelas 10 pragas representar o juízo de Deus sobre 10 deuses do Egito, mostrando para os egípcios que o Deus de Israel era muito mais poderoso do que aqueles deuses egípcios. E Deus, aqui em Êxodo 15, como nós lemos, fez uma promessa aos israelitas: olha, aquelas enfermidades que eu coloquei sobre os egípcios para mostrar para eles que eu sou Deus, essas enfermidades eu não permitirei ou eu não colocarei sobre vocês se vocês forem obedientes aos meus mandamentos. E o que significa isso, meus irmãos? Aqui nesse texto está tratando que a enfermidade é causada pela desobediência ou pelo pecado. Quando nós fazemos essa relação, olha, se vocês obedecerem, vocês não ficarão doentes. O contrário disso se vocês desobedecerem, as enfermidades alcançarão suas vidas. Então vemos que, neste caso de Êxodo 15, a enfermidade está ligada à desobediência e ao pecado. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. É importante nós notarmos que nos textos do Pentateuco, principalmente no texto de Deuteronômio, Deus estava requerendo dos israelitas dedicação e exclusividade na adoração a Deus. Deus não permitiria que os israelitas dividissem o seu coração entre o Deus Todo-Poderoso e as entidades e as deidades daquelas nações em volta. Deus estava requerendo que os israelitas tivessem Deus no centro da sua vida e que eles oferecessem para Deus toda a sua obediência. Meus irmãos,
Deus é um Deus que requer de nós exclusividade. Ele não quer nos dividir com ninguém, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele nos comprou com o sangue de Cristo e Ele requer de nós exclusividade. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. Aqui, meus irmãos, é importante nós notarmos que no Antigo Testamento nós encontramos poucos milagres de cura. Por exemplo, que eu me lembre, nós temos a cura do Sírio Naamã, que está ali em 2 Reis, no capítulo 5. Nós temos a ressurreição do filho da viúva por Elias, que está ali relatado em 1 Reis 17. E também temos a ressurreição do filho da Sulamita, executado por Eliseu, que está ali em 2 Reis, no capítulo 4. Tirando esses três milagres de cura, eu não me lembro de mais nenhum outro milagre de cura registrado no Antigo Testamento. Então o comentarista diz aqui, né, que a cura das enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, mas a Bíblia não nos dá muitos subsídios para isso. Talvez a história, talvez o comentarista se utilizou de algum outro recurso que não a Bíblia para afirmar isso, mas biblicamente falando eu só me lembro desses 3 milagres. A cura de Naamã, a ressurreição do filho da viúva por Elias e a ressurreição do filho da Sulamita por Eliseu. Se os irmãos se lembrarem de mais algum relato de cura no Antigo Testamento, por favor, deixem aqui nos comentários para que nós possamos discutir, porque eu só me lembro desses três episódios bíblicos. Subtópico 2. A prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. A religião, neste caso, se constitui um veículo eficaz para a conscientização coletiva. Aqui, meus irmãos, chegamos a um ponto bastante importante. Quando nós lemos o Pentateuco, principalmente os livros de Levítico, Números, e começa com Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós encontramos as regras a respeito daquilo que o israelita podia comer e aquilo que ele não podia comer. E conforme o comentarista pontuou, várias dessas regras, apesar de terem um cunho, abre aspas, espiritual, por quê? Porque era para que o povo não se contaminasse com a comida porque eles estavam servindo a Deus. No entanto, essa questão não era, como o comentarista mencionou, não era tão somente espiritual. Deus estava preocupado com a saúde do povo. E por isso, ele prescreveu todas aquelas regras. Por exemplo, não comer carne de porco, não comer carne de coelho, que nós já sabemos que são carnes que, quando não cozidas, quando não preparadas com aquele cuidado, pode transmitir doenças através de verminoses, enfim, pode trazer complicações sérias para nós. A questão da gordura também. No Antigo Testamento não se podia comer gordura. Todos nós sabemos que a gordura tem um gostinho muito bom. Você pega ali a gordura da picanha, muito boa a gordura da picanha. Mas também todos nós sabemos que a gordura é muito prejudicial para a nossa saúde. Então vejam, meus queridos, que Deus, além de estar preocupado com a questão da contaminação espiritual, né, através dos alimentos, aquelas regras e ordenanças de Deus para os israelitas também focavam a questão da saúde. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para a salvação ou santificação. Aqui, meus irmãos, o comentarista faz um comentário a respeito de que no Novo Testamento a finalidade era uma questão pública, a finalidade daquelas leis era uma questão pública e não purificação espiritual para salvação ou santificação.
Conforme eu mencionei, Deus estava preocupado com a saúde física também do seu povo. Tudo bem, tinha toda a questão espiritual, a questão cerimonial, mas também tinha a preocupação com a saúde. O que ocorre hoje é que nós, no Novo Testamento, ou nós na Nova Aliança, não precisamos seguir aqueles preceitos que estão na lei de Moisés. Por quê? Porque hoje nós não estamos mais debaixo da lei. Porém, agora, para a Nova Aliança, nós temos outras regras de alimentação. Leamos o que está ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos 28 e 29, na Almeida Revista e Corrigida. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Só vou fazer um parêntese aqui. Nesse texto de Atos 15, queridos, o que estava acontecendo? Os apóstolos ali em Jerusalém estavam escrevendo cartas para que Paulo e Barnabé levassem às igrejas dos gentios. Por quê? Porque haviam judeus judaizantes que se convertiam ao evangelho e queriam obrigar os gentios a se circuncidar e a cumprir a lei de Moisés, o que Paulo combateu ferozmente. E por conta dessa contenda entre Paulo e os judaizantes, eles foram a Jerusalém se reunir com o conselho ali dos apóstolos, com Tiago, né, irmão do Senhor, e ficou decidido que os gentios não precisariam seguir a lei de Moisés, só que eles precisariam observar estes preceitos que nós vamos ler neste momento. Continuando a leitura bíblica. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então vejam, como regra de alimentação, abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, abstenhai de comer sangue, abstenhai de comer carne sufocada e também da fornicação. Por isso, queridos, que o cristão não pode comer sangue. Por exemplo, aqueles pratos onde vai sangue do animal, nós cristãos não podemos comer, porque é uma ordenança bíblica de que nós não podemos comer sangue. Tem alguns pratos nordestinos muito comuns e o pessoal diz que é muito gostoso, mas nós, como cristãos, não podemos nos alimentar dele. O tal do frango ao molho pardo, onde vai o sangue do animal ali no meio da água para cozer, não podemos comer. Tem eu não lembro agora se é vatapá ou acarajé, uma comida do Nordeste também que vai sangue, nós não podemos comer. Tem a questão do chouriço brasileiro, que é aquela linguiça feita de sangue. Nós não podemos comer aquilo, queridos, porque se nós fizermos isso, nós estaremos indo diretamente contra o que diz a palavra de Deus, que nós não devemos comer sangue. Então vejam que de todas aquelas regras do Pentateuco, só estão valendo essas três no que diz respeito à alimentação. Não comer coisas sacrificadas aos ídolos, não comer o sangue e não comer carne sufocada. O que é a carne sufocada? É aquela carne, por exemplo, que a pessoa vai, ao invés de cortar o pescoço do frango, ela torce o pescoço do frango e deixa o sangue tudo lá dentro. Isso é o que nós entendemos como carne sufocada. Se você tiver alguma definição sobre isso, por favor, também coloque aqui nos comentários. Mas são três coisas. Comidas oferecidas aos ídolos, comer o sangue e também a carne sufocada, sem falar, né, no quarto item que foi escrito na carta, que é a questão da fornicação, os pecados sexuais. Então, queridos, nós vemos então que foi reduzido em muito as ordenanças do que tinha ali no Antigo Testamento para o que nós temos hoje no Novo Testamento. Subtópico 3, o Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Meus irmãos, na época que o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério aqui na terra, marcou o fim de um período chamado período do silêncio de Deus, onde Deus não se manifestou durante 400 anos ao seu povo de Israel.
Neste período do silêncio de Deus, houve um grande afastamento de Israel da verdadeira adoração e do serviço ao Senhor. E por conta disso, provavelmente, que o número de doenças e o número de problemas físicos e espirituais aumentou grandemente entre os israelitas. Vemos que durante o ministério, o Senhor Jesus Cristo curou muitas pessoas que estavam doentes e expulsou muitos demônios. Tudo isso, meus queridos, indicando que aquele povo realmente havia se afastado da verdadeira adoração e do serviço ao Senhor. E quando a pessoa se afasta de Deus, entra na desobediência, a probabilidade das enfermidades chegarem até ele aumenta em muito, porque, como a própria Bíblia diz, muitas enfermidades são causadas pela desobediência humana. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. Na realidade, meus irmãos, conforme mencionado, a cura fazia parte do ministério do Senhor Jesus Cristo. O comentarista diz aqui que ele veio para salvar, que ele veio, na realidade, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas, meus irmãos, a Bíblia é muito clara quando diz que a cura da enfermidade fazia parte do ministério que o Senhor Jesus Cristo exerceu entre nós, até porque para confirmar a palavra de Deus. Nós vemos que a manifestação do poder de Deus através dos milagres e sinais são justamente para confirmar a mensagem, para confirmar a pregação do Evangelho. E Cristo justamente tinha em sua vida, no seu ministério, essas operações maravilhosas justamente para confirmar que ele era filho de Deus. Então, queridos, no meu entendimento, precisaria ter manifestação milagrosa, manifestação do poder de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo para provar que ele realmente é o Filho de Deus. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque estas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor, conforme eu mencionei. Compaixão e misericórdia faziam parte, eram marcas do ministério do Senhor Jesus Cristo enquanto entre nós. E a Bíblia fala que ele muitas vezes exerceu compaixão em relação à multidão. Muitas coisas que ele fez, muitos milagres que ele realizou, foram motivados justamente pela misericórdia e compaixão que o Senhor Jesus Cristo tinha das multidões. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Realmente, queridos, Deus não muda, conforme nós já mencionamos. O poder de Deus continua disponível para nós. Só que, conforme também mencionamos no início, depende agora da nossa fé. Os milagres voltarão a acontecer no meio da igreja, quando nós passarmos a exercer a fé. E como é que nós fazemos para exercer a fé? Precisamos voltar à oração, precisamos voltar ao estudo das Escrituras, precisamos voltar a nos aproximar de Deus com uma vida devocional muito próximas ao Senhor. E fazendo isso, queridos, a nossa fé vai sendo fortalecida. E com a fé fortalecida, nós voltaremos a experimentar a manifestação poderosa dos milagres do Senhor em nosso meio. Leiamos o que está escrito ali no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 28 e 29, na Almeida Revista e Corrigida. E quando chegou à casa, os cegos aproximaram-se dele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Vejam, queridos, que nesse texto de Mateus 9, o Senhor Jesus Cristo se apresentando diante daqueles dois cegos. O poder estava em Cristo. Os dons de curar estavam sendo manifestados no Filho de Deus ali. Só que o que ele falou? Ele fez uma pergunta para os dois cegos. Vocês creem que eu posso curá-los? Eles responderam: sim, nós cremos.
E qual foi a resposta do Senhor? Seja-vos feito segundo a vossa fé. Entendamos, queridos, que o poder já estava com o Senhor. E a cura só foi ministrada sobre a vida daqueles cegos porque eles verdadeiramente creram. E o Senhor Jesus Cristo disse, seja-vos feito segundo a vossa fé. Como eles criam, eles receberam. Então vejam que para que os milagres voltem a acontecer entre nós ou mesmo nas nossas vidas, nós precisamos urgentemente crer. E conforme eu mencionei, para crer, precisamos voltar às nossas práticas devocionais, precisamos voltar a orar, voltar a ler a Bíblia, voltar a jejuar, voltar a nos relacionarmos com Deus de forma muito próxima, de forma constante, para que a nossa fé, meus queridos, continue a aumentar e se fortalecer, para que estes milagres voltem a acontecer, voltem a se realizar no meio de nós. Deus é o maior interessado em realizar milagres. Só que se Ele não encontrar fé no nosso coração, os milagres não acontecerão. Chegamos agora ao tópico de número 2. A cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes desta palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que a salvação e cura divina caminham juntas. Meus queridos, realmente, salvação e cura divina podem caminhar junto, é promessa do Senhor. Mas voltando ao texto ali de Marcos 16 e 17, os sinais seguirão apenas aos que crerem. Salvação não significa automaticamente cura física que eu quero dizer. Cura espiritual acontece, porque nós somos perdoados, nós somos transformados, nós somos libertos do pecado e admitidos na família de Deus. Então a cura espiritual acontece quando nós nos convertemos. Porém, a cura física não é obrigatória, não acontece, vamos dizer assim, na sequência automaticamente. A cura física acontece somente se nós crermos. Conforme mencionamos, Marcos 16, 17, estes sinais seguirão aos que crerem. Então, não é algo automático, apesar de que, junto com a salvação, nós podemos também ser curados, mas a cura física depende tão somente da nossa fé, porque os sinais seguirão aos que têm fé, aos que creem. Subtópico 1, salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. Aqui, queridos, o comentarista está se referindo à salvação física e não da salvação eterna. Por quê? Porque no Antigo Testamento havia um foco muito maior em se pregar ou em se buscar a salvação física, a vitória nas guerras e tudo mais. Apesar de que a salvação em Cristo Jesus, que simbolizado ali pelo sacrifício daquele cordeiro, pelo pecado, estava ali subentendido nas práticas religiosas dos israelitas. Porém, a ênfase ali era a salvação física, a salvação da morte, a salvação das enfermidades, a salvação contra os inimigos que os atacavam. Então, no Antigo Testamento, o foco era salvação física. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Justamente o que trata no Novo Testamento através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, queridos, nós atendemos ao convite da salvação e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós realmente recebemos livramento e salvação da condenação eterna e somos admitidos, conforme eu mencionei várias vezes em lições anteriores, nós somos admitidos na família de Deus. Leiamos o que está ali no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículo 12. Vamos ler na Nova Versão Internacional. Contudo, aos que o receberam, aos que receberam a Cristo, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
Então, meus queridos, com a salvação, quando nós aceitamos a salvação de todo o nosso coração, quando nós aceitamos Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus por adoção. E junto com essa filiação divina, nós recebemos libertação, nós recebemos transformação, nosso nome é escrito no livro da vida e nós passamos a fazer parte da família de Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas. E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. Inclusive, queridos, Deus, conforme o comentarista pontuou aqui, Deus propôs a salvação para todas as pessoas e nos incumbiu a cada um de nós de anunciar essa questão do oferecimento da salvação que Deus está fazendo para toda a humanidade. Porque hoje nós somos embaixadores de Cristo. Hoje nós somos representantes de Cristo aqui na Terra para anunciar para as pessoas que existe uma possibilidade de salvação, existe a possibilidade do perdão e da transformação na pessoa de Cristo Jesus. E nós, queridos, somos os responsáveis por anunciar tudo isso para as pessoas que estão à nossa volta. Vamos ler o que está escrito ali em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, na Nova Versão Transformadora. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Então vejam, queridos, a responsabilidade de anunciar esta possibilidade de as pessoas novamente se reconciliarem com Deus está conosco. Sobre os nossos ombros está essa responsabilidade de anunciar a salvação em Cristo Jesus para todos aqueles que ainda não a conhecem, para dar a oportunidade a estas pessoas de aceitarem ou rejeitarem a salvação em Cristo Jesus. Mas está sobre os nossos ombros a responsabilidade, como embaixadores de Cristo, de anunciar a possibilidade da salvação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Realmente, queridos, o único jeito de alcançarmos a salvação é através do arrependimento dos nossos pecados e a aceitação de Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Subtópico 2, a cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que, percebam, aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Vejam que até a declaração de fé da nossa igreja fala que o recebimento da cura se dá por conta da nossa fé em Cristo Jesus. Então o poder de Deus já está disponível, mas o recebimento da cura depende de nós exercermos a nossa fé. Eu sei, queridos, estamos sendo bastante repetitivos nessa questão, mas nós não podemos transferir para Deus toda a responsabilidade de receber uma cura ou que Ele opere um milagre. Por quê? Porque toda a parte dele já está pronta, o poder dele é o mesmo. A vontade dele de operar continua a mesma, mas se ele não encontrar fé no nosso coração, o milagre, queridos, não acontecerá. A Bíblia diz, num episódio bastante triste, quando o Senhor Jesus Cristo foi para a sua terra, foi para Nazaré, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo se surpreendeu com a tamanha incredulidade daquele povo, e ali ele não conseguiu realizar muitos milagres, porque o povo não cria. Então, meus queridos, a incredulidade impede do poder de Deus se operar. A incredulidade impede que nós recebamos o milagre de Deus nas nossas vidas. Então, o poder de Deus já está lá disponível. Porém, se nós não tivermos fé em Deus, nós não veremos o milagre sendo realizado. Deus quer realizar o milagre,
mas depende de nós exercermos essa fé, buscarmos essa fé, buscar desenvolver esta fé para que esses milagres venham ou voltem a ser realizados em nosso meio. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Lucas era médico. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Meus queridos, essa questão é um pouco polêmica porque nós temos a tendência de assumir um dos dois extremos. Crer só nos médicos e crer só no poder de Deus. Porém, nós precisamos ser equilibrados. Tudo bem, quando alguém apresenta algum problema físico, de saúde, alguma coisa nesse sentido, nós devemos, em primeiro lugar, orar e buscar ao Senhor. Mas nós não podemos abrir mão de usar da medicina também para nos ajudar. Por quê? Porque Deus pode não responder imediatamente à oração que nós fazemos, o pedido de cura que nós fazemos ao Senhor, mas Deus pode, por exemplo, querer usar um médico para nos curar. Então vejam que muitas vezes nós recebemos a cura através da oração em casa, mas acontecem outras situações em que Deus permite que nós cheguemos ao médico e Deus usa o médico para nos curar. Então vejam, queridos, que nós não podemos ocupar os extremos. Ah, eu só creio nos médicos, só creio na medicina. Ah, não, eu só creio no poder de Deus. Não. Oremos ao Senhor em primeiro lugar. Mas se o Senhor não curar naquele momento, vamos procurar a medicina, porque Deus pode usar o médico de uma outra forma para que nós recebamos a nossa bênção, a nossa vitória. Então não podemos, queridos, mais uma vez repetindo, não podemos ocupar os extremos. Ah, só a fé ou só a medicina. Precisamos ser equilibrados. Primeiro a fé, mas também a medicina para nos ajudar. Inclusive, Paulo dá um conselho a Timóteo que mostra muito bem essa questão. Vocês lembram quem era Paulo? Paulo realizava, pelo poder de Deus, curas maravilhosas e obras maravilhosas de cura, de transformação e de libertação. Mas olha o que ele fala para Timóteo. Vamos ler o que está ali. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, na Nova Versão Transformadora. Não beba apenas água. Uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa de seu estômago. Vejam, queridos, Paulo aconselhando a Timóteo a se utilizar de um recurso medicinal aqui. O vinho tem, falado por Paulo, o objetivo dele é medicinal, não é vinho para alegrar o coração, não é vinho para ficar bêbado, é um fim medicinal. Paulo dizendo, olha, Timóteo, usa um pouquinho de vinho por causa das suas constantes enfermidades e problemas no estômago. Peraí, mas Paulo não curava? Paulo não era usado por Deus tremendamente para curar enfermos? Por que ele não curou Timóteo? Porque não foi da vontade de Deus. Paulo tinha fé, com certeza Timóteo também tinha, mas existem situações, meus irmãos, em que Deus não nos cura. E por que Deus não nos cura? Não sei. É a soberania de Deus. E Paulo dizendo para Timóteo, olha, se utilize de um recurso da medicina por causa das suas constantes enfermidades. Então não podemos, queridos, ser tendenciosos a ocupar um dos dois extremos, ou um lado ou outro, não. Vamos ser equilibrados. Primeiro a fé no Senhor, mas também vamos procurar a medicina quando a resposta de Deus não é imediata nas nossas vidas. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, a ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Meus irmãos, Tiago, que era irmão do Senhor, não era da epístola de Tiago, onde nós encontramos essa questão da ungir, os doentes com óleo. Esse Tiago não era ali o irmão de João, porque o irmão de João morreu ali logo cedo, logo no início da igreja, como está ali em Atos. Esse Tiago que está falando ali da epístola era o irmão do Senhor Jesus Cristo, que depois se tornou o líder da igreja em Jerusalém. Esse Tiago é quem diz que está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, ungindo-o com óleo. Porém, o comentarista diz aqui
que a ministração da unção com óleo em nome do Senhor, né, pode curar. Mas o texto diz que quem cura é a oração da fé e não a unção com óleo. Então vejam, não é a unção com óleo que cura a enfermidade. O que cura a enfermidade é a oração da fé. Vamos ler o texto. Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, na Almeida Revista Corrigida. Vamos ler o texto com atenção. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui, queridos, diz claramente que não é a unção com óleo que cura, é a oração da fé que opera a cura sobre as vidas das pessoas. Tanto que muitas vezes as pessoas só recebem oração e não são ungidas e são curadas. Então não é a unção com óleo que cura, é a oração da fé, como diz aqui. E a oração da fé salvará o doente. Então, meus irmãos, tenhamos muito claro sobre isso, porque a Bíblia diz, não é a unção. A unção, na realidade, eu tenho algumas dúvidas ainda a respeito da unção com óleo, porque eu não achei uma explicação muito clara a respeito do porquê da unção com óleo. Tudo bem, algumas pessoas falam ali sobre o Antigo Testamento, sobre a consagração, mas no caso específico da cura da enfermidade, porque se é a oração da fé que salva, por que eu preciso ungir? Eu ainda não consegui compreender essa questão, mas uma coisa é certa, o que cura é a oração da fé e não a unção com óleo. Mas a Bíblia nos orienta a ungir. Então nós, como obedientes, sabemos que se Deus falou para que nós façamos, vamos fazer. E nas nossas igrejas é feito. Quando as pessoas vão à frente ali no púlpito para receber a oração, normalmente alguém do ministério pega o óleo da unção, unge, mas quem cura, quem faz o milagre não é a unção. Quem faz o milagre é justamente a oração da fé. Então se a Bíblia pediu, se Tiago pediu para que fosse ungido, vamos ungir. Mas entendendo, segundo o texto, que quem cura, quem levanta o doente é a oração da fé e não a unção com óleo. Você pode deixar as suas opiniões aqui no comentário desse vídeo. Fique à vontade para tecer os vossos comentários. Subtópico 3, salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. Aqui, meus irmãos, conforme nós mencionamos anteriormente, nós não podemos generalizar. Apesar de que a salvação, ou apesar de que a cura estaria disponível junto com a salvação, conforme nós mencionamos, porque os sinais seguirão aos que crerem, quem crer e for batizado será salvo, Marcos 16, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então nós temos o primeiro passo, salvação. Creu para a salvação. É salvo em Cristo Jesus. Porém, os outros sinais seguirão aos que crerem. Às vezes a pessoa tem a fé somente para ser salva, porém não tem a fé para ser curada. Ela vai perder a salvação porque não tem fé para ser curada? Não. A salvação, se ela realmente creu, se converteu, ela é salva. Porém, a salvação precisa ser antecedida ou precisa ser precedida pela nossa fé. Se a pessoa não tiver fé para ser curada, ela não vai ser curada. Então, queridos, não podemos generalizar. Porque a pessoa é salva, vai ser curada. Não. Além da soberania divina que nós precisamos respeitar, nós também temos a questão da fé. Às vezes a pessoa não tem fé para ser curada. Nós vemos, por exemplo, os nossos irmãos tradicionais. Os irmãos tradicionais, eles não creem na oração, na cura divina, através da oração. Eles são salvos? Sim, são salvos. Porém, eles não acreditam na oração por imposição de mãos para a cura de enfermidades. E por isso que os milagres não acontecem entre eles.
mas nós pentecostais cremos. Então os milagres acontecem entre nós. Então, queridos, não podemos generalizar. Porque é salvação, porque é salvo também vai ser curado. Não. A cura vai acontecer apenas se a pessoa tiver fé para isso e buscar também. Se a pessoa não tiver fé, o sinal do milagre de Deus não vai se manifestar nessa vida. A cura espiritual geralmente precede a cura física. É Ele que perdoa todas as tuas enfermidades e sara todas as... é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A cura do paralítico de Cafarnaum e passagens paralelas nos evangélicos revelam essa verdade. Então o comentarista disse aqui que normalmente a salvação antecede a cura. Geralmente, ele diz aqui, inclusive. Porém, existem situações em que a pessoa é primeiro curada, depois é salva. Uma situação clássica a esse respeito é aquela mulher do fluxo de sangue, da hemorragia. Ela recebeu em primeiro lugar a sua cura e depois recebeu a salvação. Vamos ler o texto que está ali em Marcos, capítulo 5, versículos 27 ao 34, na Almeida Revista Corrigida. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, preste atenção, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então vejam, aqui em Marcos fala claramente, quando ela tocou na orla do Senhor Jesus Cristo, ela sentiu no seu corpo que já estava curada. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então vejam, queridos, ela recebeu a cura e depois ela recebeu a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, o que o comentarista diz que geralmente se recebe a salvação primeiro, depois a cura. No caso dessa mulher foi o inverso. Ela recebeu a cura e depois ela recebeu a salvação pela sua fé em Cristo Jesus. Então veja que Deus tem várias formas de trabalhar. Nós não podemos colocar regras rígidas e fixas no jeito de Deus trabalhar, porque Ele é soberano. Ele trabalha como Ele quer. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma quanto o corpo. Realmente, Deus nos quer totalmente curados para a glória do seu nome. Mas, conforme mencionamos, precisamos, queridos, exercer a fé para isso. Subtópico 4, Isaías 53, versículos 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ao ministério de cura do Senhor Jesus. O verbo sarar pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Conforme mencionamos, queridos, o Senhor Jesus Cristo executava curas como parte do seu ministério tríplice. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Tanto que os seus 10 discípulos e depois os seus 12 discípulos, quando foram enviados para pregar, o Senhor Jesus Cristo deu a eles o poder de curar enfermidades e expulsar demônio. E depois, quando ele enviou os 70, a mesma coisa. O Senhor Jesus Cristo deu poder para os 70 para curar enfermidades e expulsar demônio. Ou seja, por quê? Porque no ministério da pregação, da evangelização, precisa estar presente também a cura divina e a libertação operada através da fé daquele que está pregando. Então, queridos, realmente o Senhor Jesus Cristo exerceu muitos e muitos milagres de cura no seu ministério e Ele espera que nós também exerçamos esta mesma fé para que o nome dele continue sendo glorificado através das nossas vidas, através da manifestação do poder de Deus.
Essa cura é também espiritual e diz respeito à salvação, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Meus irmãos, a cura espiritual é garantida para todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador. E também as nossas feridas emocionais podem ser curadas através da operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Mais uma vez, não é algo automático, precisamos buscar isso. Leamos o que o Senhor Jesus Cristo diz ali no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, na Nova Versão Transformadora. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Meus irmãos, a cura emocional está disponível para todos nós, mas nós temos que buscar ao Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa sobrecarga é uma sobrecarga emocional, essa sobrecarga é uma sobrecarga que atinge as nossas emoções. Quem está sobrecarregado emocionalmente precisa buscar a Cristo, que Cristo tem alívio, que Cristo tem solução para os nossos problemas emocionais. Então, queridos, vejam, não é algo automático. A salvação e a transformação na salvação é automática, mas a cura emocional, ela não, assim como a física, ela também não é automática. Precisamos ir desenvolvendo o nosso relacionamento com o Senhor para que a cura operada pelo Espírito Santo venha atingir toda a parte do nosso ser interior. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe para que as nossas feridas emocionais sejam todas elas curadas pelo poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos agora, meus irmãos, ao tópico 3. A cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos e, dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Aqui, meus irmãos, entra a questão do discernimento, como pontuou o comentarista. Diante de tantas dificuldades que nós estamos vivendo, aquele que se propõe a orar pelas pessoas, orar pelos enfermos, precisa buscar de Deus discernimento, principalmente no que diz respeito a entender se o problema é físico, se o problema é espiritual, e também entender qual é a vontade de Deus para aquele momento. Por quê? Porque a pessoa pode estar com doença física, mas não é da vontade de Deus que ela seja curada naquele momento. A pessoa pode orar o que for, não vai ser curada. Então é muito importante que nós entendamos, inclusive, essa questão da vontade de Deus em relação à cura de enfermidade de A, de B ou de C. Subtópico 1. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento no ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Vejam, queridos irmãos, que realmente a enfermidade ela surgiu em decorrência do pecado. Pois quando o primeiro casal cometeu o pecado, a Bíblia diz que eles passariam a morrer. E o que significa morrer, meus irmãos? Significa que o corpo vai se definhando, que o corpo vai perdendo as suas características e vai se fragilizando, a ponto de que, na maioria das vezes, a enfermidade consegue surgir no corpo dessa pessoa e, na maioria dos casos, a leva à morte. São poucas pessoas que morrem assim por morte natural, não por causa de uma enfermidade direta. São poucas as pessoas que morrem assim de causas naturais. Normalmente, as pessoas vêm a óbito por causa de enfermidades. E essas enfermidades, queridos, são causadas pelo pecado. Eu não estou dizendo aqui que pode ser que 100% é o pecado da pessoa, mas pode ser, por exemplo, não um pecado, como eu poderia dizer, não estou dizendo um pecado, não quero separar entre pecado direto ou pecado indireto. Mas vejam que
Às vezes a pessoa tem uma vida de pecado diante do Senhor, no sentido de desobediência à lei de Deus, e por conta disso a enfermidade vem sobre a vida dela. Porém, queridos, tem pessoas que são até obedientes à lei de Deus, mas tratam o corpo com desrespeito. Por exemplo, não dorme o que é suficiente, não come comidas saudáveis o suficiente, e muitas vezes, mesmo a pessoa sendo crente, mesmo até a pessoa sendo obreiro, se a pessoa tem maus hábitos alimentares e não come bem, não dorme bem, a pessoa pode estar ofendendo o seu corpo. A pessoa pode estar prejudicando o seu corpo por causa da sua má alimentação. E Deus, queridos, não vai interferir nisso. Por quê? Porque nós somos responsáveis por administrar o nosso corpo. Então, queridos, muitas vezes nós enchemos a cara de açúcar, nós enchemos a cara de Coca-Cola, de refrigerante e massa e tudo mais, comemos completamente errado, começamos a ganhar peso, começamos a judiar do nosso corpo por causa das nossas más práticas, dos nossos maus costumes de alimentação, queridos. Nós estamos pecando contra o corpo. E quando Deus nos livre e guarde, uma enfermidade atinge o corpo por causa das nossas ações, normalmente Deus não vai agir naquela enfermidade. Por quê? Porque aquilo é resposta, aquilo é colheita de algo que nós plantamos em relação ao nosso corpo. Então vejam que nós temos responsabilidade até sobre essa questão de cuidar bem do corpo que Deus colocou para que nós o administremos. Se nós temos uma vida desregrada, que não dormimos direito, não comemos bem, nós estaremos indiretamente prejudicando o nosso corpo, fragilizando o nosso corpo, e uma enfermidade que surja por conta dessa nossa negligência ou dessa nossa má administração do corpo que o Senhor nos deu, normalmente Deus não vai operar para curar. Por quê? Porque aquilo é resultado de algo que nós fizemos contra o corpo que Ele nos deu. Daí a necessidade, queridos, de nós cuidarmos bem do nosso corpo, inclusive na questão de alimentação, na questão de quantidade de horas de sono, de atividade física. Eu nem posso falar de atividade física porque eu estou totalmente sedentário, mas nós sabemos que isso é bom para o corpo, e quando nós não fazemos isso, nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo. Isso faz com que, muitas vezes, nós o fragilizemos e, com isso, a enfermidade nos atinja. Então percebam que nós temos grande responsabilidade sobre essa questão das enfermidades do nosso corpo. Não estou dizendo que todas as enfermidades é culpa nossa, mas uma grande parte daquilo que nós sofremos é por causa da nossa negligência contra o corpo que Deus colocou para nós administrarmos. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem as suas peculiaridades. Realmente, queridos, não podemos generalizar, e cada caso é um caso. Precisamos verificar, né, qual foi o fator motivador de cada uma das dificuldades. Porque não há como generalizar, sempre foi isso ou sempre é aquilo, não. Precisamos sempre buscar ao Senhor para entender o porquê que aconteceu as coisas, se Ele quiser nos falar, claro, para que a partir daí possamos buscar uma solução, buscar uma resposta de Deus. Como é que este problema pode ser sanado? Como é que este problema pode ser resolvido? Subtópico 2, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Este é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. Conforme mencionado, queridos, precisamos considerar a soberania divina. Deus sabe o que Ele faz, Deus sabe administrar as coisas. E se Deus permite que um de nós desenvolva alguma enfermidade, provavelmente não, com certeza Deus tem algo nessa questão. Aí, conforme mencionamos também há pouco, às vezes essa enfermidade pode ser resposta a algum pecado que nós cometemos. Pode ser alguma resposta a alguma extravagância que nós fizemos em relação ao nosso corpo. Então percebam que não existe uma única solução, uma única causa. Precisamos interpretar o porquê que aconteceu essas coisas e buscar em Deus uma solução para aquilo. Mas nunca podemos generalizar as coisas. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne.
E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Mais uma vez, queridos, aqui vemos a soberania de Deus se manifestando. Paulo, que curava os outros, tinha um espinho na carne. Timóteo, como já foi mencionado, tinha constantes problemas no estômago. E Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Como assim? Paulo orava e Jesus curava. Por que ele não curou o Trófimo? Não sabemos. É a soberania divina. Então, queridos, em relação a essa questão da enfermidade, nós não podemos generalizar. Porque você é crente, você não pode ficar doente. Não é isso que a Bíblia diz. A cura está disponível para aquele que tem fé. Mas mesmo tendo fé, nós precisamos nos submeter à soberania divina. Paulo tinha fé, tanto que Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que fosse tirado aquele espinho da carne. E o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho da tua carne. Por quê? Porque a minha graça basta para você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo precisou aprender a conviver com aquele espinho na carne, dependendo tão somente da graça de Deus. Então vejam, queridos irmãos, que não podemos generalizar as coisas. Subtópico 3, não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É nosso dever usar essa autoridade no nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Realmente, queridos, servir ao Senhor é servir às outras pessoas. E nós somos constrangidos pela Bíblia a fazer o que for possível para diminuir o sofrimento das outras pessoas, pois nós fomos salvos para servir. E a maior atitude que nós podemos ter para minimizar o sofrimento das pessoas é anunciar a salvação em Cristo Jesus, porque a salvação em Cristo Jesus, com certeza, vai minimizar o sofrimento das pessoas, principalmente no que diz respeito a depois da morte. Depois da morte, quando as pessoas depois serão julgadas pelas suas atitudes, aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida irão para a condenação eterna. E aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida estarão com Cristo e com Deus, gozando de tudo aquilo que fez para o Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor cedo vem e o galardão está com ele para dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Queridos, nós seremos recompensados por trabalhar para o Senhor. Nós seremos recompensados por fazer a vontade de Deus. Vale a pena, queridos, nós buscarmos sermos fiéis ao Senhor. 2 coisas básicas. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. 2 coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Isso aqui, meus irmãos, principalmente pode acontecer em igrejas pequenas, igrejas assim mais afastadas, onde as pessoas são muito fervorosas e acaba, infelizmente, falhando um pouquinho na questão do discernimento. Precisamos muito do discernimento do Senhor para entendermos realmente se é enfermidade física ou se é demônio. E como é que nós conseguimos isso? É justamente pelo discernimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem pode nos dar, nos orientar, nos mostrar realmente qual a origem daquele problema, se é um problema espiritual ou se é um problema físico, para que nós não incorramos, meus irmãos, conforme o comentarista pontuou, em tentar expulsar um demônio, sendo que é alguma coisa física. Então que nós temos bastante cautela em relação a isso e que possamos depender do Espírito Santo em todas as questões relacionadas a cura divina. Que nós peçamos ao Espírito Santo orientação e discernimento para que possamos, através das nossas atitudes, glorificar ao nome do Senhor em todos os momentos e que não causemos escândalo a ninguém se utilizando do Evangelho de Cristo Jesus.
porque aqueles que causarem escândalo, meus irmãos, serão duramente cobrados pelo Senhor. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Aqui, meus queridos, mais uma vez enfatizamos a soberania divina. Senhor Jesus, o Pai, o Espírito Santo não são nossos empregados. Eles são, fazem parte da Trindade. Eles são o nosso Deus. São eles quem dominam, são eles quem mandam. E eles têm a soberania sobre as nossas vidas. Deus cura quando quer. O Espírito Santo opera quando quer. O Senhor Jesus Cristo também opera quando quer. Então, queridos, a soberania está com Ele. Nós não podemos generalizar as coisas. Devemos sim buscar, devemos orar, devemos pedir orientação, discernimento do Senhor, mas Ele opera quando quer. Glórias a Deus. Irmãos, estamos chegando ao final dessa lição, vamos para a conclusão. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus Cristo cura quando, como e onde quer e não da maneira que às vezes pensamos. Então, queridos, que fique muito claro para os irmãos nessa aula. A cura divina está disponível. O poder de Deus não mudou. Porém, nós precisamos exercer a fé para que estes sinais aconteçam tanto na nossa vida quanto na vida dos outros através de nós. A base da questão da cura é a nossa fé, é exercer a fé, porque o poder de Deus não muda, o poder de Deus já está disponível, e Marcos 16 diz, e os sinais seguirão aos que crerem. Isso posto, queridos, fica o recado de Deus para nós, que temos que trabalhar na nossa fé, temos que fortalecer a nossa fé, para que os milagres voltem a acontecer no nosso meio. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, muito obrigado por estar conosco até aqui, pelas suas orações, por todo o apoio que os irmãos têm dado ao nosso humilde trabalho. Só o Senhor pode recompensar a cada um de vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta para comentar a lição de número 11. Graça e paz, que Deus vos abençoe.